que a sua presença vai ser real neste lugar. Pai, que a gente possa estar com ouvidos abertos, Senhor, com o coração preparado para a Lohane e da Lohane para nós, Jesus. Pai, eu peço, Senhor, vem fazendo, Pai, o sobrenatural, vem agindo com cura, vem agindo com renovação, com transformação, com poder. Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, use a Lohane, Senhor, da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor bem entender, Jesus. Assim eu te peço, amém. Lohane, está com você? Gente, boa noite. E eu confesso que eu ia pregar, no caso, que eu troquei, né? Que eu troquei com a Juliana e estava com Romanos 9. Eu fiquei muito, mas muito preocupada, porque eu achei dificílimo o entendimento. Eu estava pesquisando, né? E eu vi mais difícil o entendimento é a 9 e a 11. E eu falei, pois bem, porque parecia que eu lia e aquilo ali não estava entrando. Mas Deus é bom o tempo todo. E como Romanos 9 é muito grande, é extenso, então eu dividi por partes, e a Bíblia mesmo ela vem dividindo por partes. E a primeira parte que é Paulo e a incredulidade dos judeus. Então eu vou ler do 1 até o 5, que diz: Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anatema, separado de Cristo, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem de todos, Deus bendito para todo sempre, e amém. Bom, Paulo ele começa dizendo que ele está muito triste com os israelitas, pois eles não estavam aceitando a salvação em Jesus. Quando temos pessoas próximas da gente, por exemplo, às vezes um amigo ou algum familiar, uma pessoa que nós gostamos muito e ela não entende que somente Jesus pode salvar ela. E para Paulo aquilo estava muito complicado. E ele diz bem claro ali em 9:4 que são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, a relação e essas. Paulo estava dizendo, eles têm tudo, eles são filhos, sabe? E eles mesmo assim não estavam entendendo que Cristo, né? Que Jesus era o Cristo, era o Salvador, que ele poderia salvar. Que é, por exemplo, imagina que vocês conhecem alguém e essa pessoa é muito pobre. Vocês conhecem uma pessoa muito pobre. Ela vive em situação de miséria, ela passa necessidade, ela não tem onde comer, enfim. Só que você sabe que essa pessoa tem uma herança. Então, assim, ela é muito pobre, ela está vivendo no caso, nessa situação. Porém, você sabe que essa pessoa tem uma herança. Você sabe que a pessoa ela tem ali uma herança e você ficaria revoltado. Tipo, caramba, ela tem como sair dessa situação. Ela tem como sair disso. E era tão forte, essa tristeza de Paulo era tão forte que ele desejou ser separado de Cristo, para que aquele povo percebesse que Jesus é o Cristo. Então, assim, Paulo, ele chega a abrir mão. Chega não, né? Ele pensa em abrir mão. Mas claro que isso não seria possível. Mas, tipo assim, da salvação dele para que aquele povo pudesse ser salvo. E quando a gente volta para o exemplo que eu dei acima, imagina você perder tudo que você tem, para que aquela pessoa percebesse a herança que ela tem. E Paulo, ele simplesmente diz isso, né? E eu fico pensando, isso é um ato de amor, uma lição de amor. Porque, vamos ser sinceros, quem está disposto a abrir mão da própria salvação para que outra pessoa fosse salva? Eu, pelo menos, não. Eu posso estar sendo muito egoísta, mas eu não abriria mão da minha salvação. Tipo assim, Senhor, não você sabe? E Paulo ali, ele está abrindo mão da própria salvação dele para que ele seja salvo. Para que aquele povo seja salvo. Gente, só um minutinho que meu celular deu ruim aqui. Então, aquilo dali é uma lição de amor. E eu vejo que, assim, Paulo, ele gastou a vida dele toda para o evangelho, né? Ele pregou, e então ele viveu em amor a Cristo. E a segunda parte
fala sobre Romanos 9, 6, 13, que fala: a salvação ela veio para todos, que diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como os descendentes e os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, a salvação ela veio para todos. Após toda dor, após toda tristeza que Paulo sentiu, ele aparece com um argumento plausível, né? Respondendo em Romanos 9,6. É como se o povo ele tivesse perguntado: então Deus está voltando atrás no que ele disse no Antigo Testamento? Mas não, Deus ele não volta atrás. Não tem como, Deus ele não volta atrás da palavra dele. E ele diz que nem todos que nasceram da linhagem de Abraão são israelitas. Nem todos são filhos. E Paulo diz... Desculpa, gente, minha bateria está acabando. E Paulo diz que, por exemplo, que a descendência viria de Isaque. Mas Abraão teria outro filho, que era Abraão tinha outro filho, que era o primogênito, que era Ismael. Então, todos que são filhos de Abraão são filhos da promessa? Não. O fato de ter sangue, genética, não garante a ninguém a salvação, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé. Então, aqueles que creem, aí sim, esses são os filhos. Porque ali eles estavam, mas eles são da mesma linhagem, mas não. Mas aqueles que creem, sim. Aí sim. Eles são os filhos da fé. E ele continua a explicação dele no 9:10, que é: e não ela somente, que ele diz a Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que os chama. Já fora dita ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Bom, gente, quando eu fiquei olhando para isso, e aí eu fiquei pensando, Jacó era melhor que Esaú? Tinha mais virtudes? Eu acho que não. E quando Deus escolhe, ele escolhe no fim ou no começo? Se a gente for falar de meritocracia, então Deus ele deveria escolher no fim, no final. Porque ele esperaria toda a trajetória daquele camarada, ele veria, você foi mais obediente, você é mais legal, você é mais bonito. Só que não é por obras, não é por aquilo que fazemos, né? Então, por isso que Jacó foi escolhido. Só que quando Deus me escolheu, Deus te escolheu, escolheu Jacó, ele escolheu antes mesmo dele nascer. Como diz em Jeremias 1:5, né? Antes que saísse da madre, consagrei, constituí profetas de nações. Deus nos escolhe desde antes da gente nascer. Então, assim, Deus ele já tinha nos escolhido. Deus não escolheu no final. Esse daqui me obedeceu, isso aqui... Não, Deus ele já havia nos escolhido. Só que quando Deus ele nos escolhe, a gente muitas das vezes... Uma coisa que eu fiquei pensando é que muitas das vezes nós ficamos... Não sei, eu não vou usar essa palavra. Mas, enfim, muitas das vezes a gente acaba ficando... Oh, meu Deus, gente, eu esqueci totalmente a palavra agora que eu ia utilizar. Mas, enfim, deixa eu continuar. Enfim, não entrando no crédito seletivo. Se a gente pegar a história de Esaú e de Jacó, a gente vai ver que Jacó era encrenqueiro, foi trapaceiro, foi mentiroso, e ele só foi ter uma mudança de vida aos 93 anos de idade. Mas Deus escolheu antes de nascer. Qual é o critério de Deus para escolher? Deus escolheu a gente. Deus, assim como escolheu Jacó, ele nos escolheu.
Então, não tem mérito na escolha de Deus. Ele não te escolheu porque você é melhor que seu vizinho, ele não te escolheu porque você é melhor do que fulano, ele não te escolheu porque você canta bem, porque você faz isso. Não, ele não te escolheu por conta disso. A gente precisa olhar com um olhar de soberania, né, de Deus, e entender que nós não éramos nada, mas Deus nos escolheu. E isso não é pra gente se ensoberbecer ou, tipo, achar que a gente é o maioral, é o top por conta disso. Entendeu? Por que que ele nos escolheu? Porque ele quis. Porque mérito na gente não tinha. Não tinha mérito em mim, não tinha mérito em você, não tinha mérito em Jacó. Então, não foi por mérito, mas ele nos escolheu. E uma coisa que a gente analisa é que sangue, genética, não significa nada. Eles precisavam crer naquilo que Abraão creu, naquilo que Abraão acreditava. Logo, a salvação ela está disponível para todos. Então, não somente aquele povo, porque eles seguiam a linhagem de Cristo. Não. Porque não tinha a ver com a questão do sangue, mas sim naquilo que, se eles estavam crendo naquilo que Abraão tinha crido. E em Romanos 9:14 até o 18 diz: Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me, me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Bom, gente, o que o Paulo quer dizer, né, com isso? A primeira coisa que eu vou perguntar é: o que é injustiça para vocês? Porque, para mim, injustiça é quando alguém merece algo e eu não dou. E eu privo essa pessoa de receber. Por exemplo, eu tenho um funcionário e esse funcionário ele trabalhou o mês inteiro. Chegou no final do mês e eu não dei o pagamento dele, aquilo que é de direito dele, né? Ele trabalhou por aquilo e eu não dei. Isso é injustiça. E injustiça é quando a gente priva essa pessoa de receber algo, né? E ali eles perguntam, né? Há injustiça da parte de Deus? E poderia haver injustiça da parte de Deus? Quem merece a salvação? Ninguém. Ninguém merece salvação. Porque todos nós pecamos, sabe? Todos nós erramos. E o que o nosso pecado merece? Juízo e morte. E o que Paulo ele quer dizer com tudo isso? Que todos nós somos iguais, que todos nós estamos iguais, pecamos, estamos no mesmo nível. Então Deus ele pode usar a misericórdia com uns e o juízo com outros. E Deus ele não é injusto por isso. Então Deus ele não é injusto. Ele pode fazer da forma que ele quiser. Então pode ser que com uns ele queira utilizar da justiça e com outros já a misericórdia. E quantas vezes, gente, eu me peguei analisando em quantas vezes nós julgamos o irmão do lado quando ele peca. Por exemplo, quando a mão de Deus pesa, né, sobre alguém e nós começamos a julgar. Ah lá, ó, a mão de Deus está pesando sobre ele. Ah lá, ó, pecou, errou, por isso que Deus está cobrando, por isso que Deus está fazendo isso. Então a gente enche a boca para julgar, a gente enche a boca para falar. Mas quando é com a gente fala que é o diabo. A gente fala que é o inimigo. Ah, não, tá acontecendo isso porque foi o inimigo, foi o diabo me tentando. Mas, e não porque a mão de Deus também está pesando sobre nós. Então a gente acaba sempre olhando muito para o outro, esquecendo também de olhar para a gente, né? E nós precisamos entender que é Deus quem decide, e não nós. Nós não podemos decidir quem vai ser salvo. Nós não podemos falar, olha, fulano vai ser salvo. Ó, Beltrano vai ser salvo. Ó, você não vai ser salvo porque você fez isso. Não, quem decide é Deus. É Ele quem decide quem vai ser salvo ou não. E não podemos fazer nada para sermos salvos. É pela fé
é pela graça e não pelas nossas obras. Porque muitas das vezes nós fazemos várias coisas para sermos salvos. Por exemplo, não, eu vou fazer isso daqui, vou dar essa cesta básica, porque Deus ele vai me salvar. Eu vou ajudar tal pessoa, porque Deus ele vai me salvar por isso. Não, eu vou pregar e Deus vai me salvar. Eu vou cantar e Deus vai me salvar. Eu vou fazer isso, Deus vai me salvar. Só que não é, sabe? Não é pelas nossas obras. Não é pelas nossas mãos. Não é tipo, eu vou fazer e Deus, pronto, tô salva. Tô fazendo, tô todo dia na igreja, sabe? Tô servindo ali. A conta de Deus, ela não é assim. Ele sabe que não somos bons e somente pela graça podemos ser salvos. A misericórdia dele. E não somos nós quem escolhemos Deus. Ele é quem nos escolhe, a soberania dele. Porque muitas das vezes a gente fala, porque quando eu encontrei Jesus. Não, na verdade foi ele quem nos encontrou. Cristo nos encontrou, Cristo nos achou. E a soberania dele é imprescindível. Em Romanos 9, 19 até o 21, que fala sobre a soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Nós vemos que em Romanos 9,14 ele diz, que diremos, pois, a justiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, no 19 ele continua ainda perguntando, né? Ainda continuam perguntando. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Perguntar a quem fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Gente, eu lembro que quando eu era mais nova, eu pegava muito esse versículo isolado, né? E ficava perguntando assim, e você tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra? Eu pegava muito isso. Mas então, gente, como eu disse, está o homem no mesmo nível de Deus para questionar Deus? Nós estamos no mesmo nível que o Senhor? Não. Nós não estamos no mesmo nível que o Senhor, sabe? Então, nós não podemos questionar a Ele. O oleiro é maior do que o barro. O Criador é maior do que a sua criatura. E o fato do oleiro ele ser maior do que o barro, e nós ainda somos de uma massa caída, porque todos nós erramos, todos nós pecamos. E Deus, ele não deixa de ser justo, tá? Ele aplica misericórdia com uns e outros ele aplica justiça. E é da forma dele. Não cabe a nós falar, não cabe a nós questionar isso. E da mesma maneira que o oleiro ele decide que tipo de vaso fazer, tem Deus todo o direito e poder de decidir e definir quem receberá a sua misericórdia. Então, por acaso o vaso, ele vai ficar ali falando, olha, eu não quero que você me faça assim, não. Não. Deus, ele decide. Deus, ele é o oleiro, né? E Deus, eu percebo que Deus, ele resolve tratar a gente com misericórdia, quando, na verdade, merecíamos juízo. E eu não sei porque ele nos escolheu, mas devemos ter profundo quebrantamento e gratidão com isso. E uma coisa que eu fiquei, quando eu li essa parte, eu fiquei muito, é que Deus é quem tem o controle na nossa vida. E muitas das vezes nós tiramos o controle da mão do Senhor. Muitas das vezes nós queremos ser muitos controladores. E muitas das vezes a gente não deixa Deus ele fazer conforme, né? Mas é Deus ele quem tem um controle. E o vaso, ele não olha para o oleiro e diz, não quero que me faça assim. Me faz de outro jeito. Nós não temos o controle, sabe? Então a gente não pode virar para o nosso Criador e falar, olha, eu não quero que você faça assim, faz de outro jeito. Não tem como. E eu, pelo menos, não vou brigar com Deus. Em Romanos 9, 30, que já chega no final, que diz sobre Israel responsável pela sua rejeição, que é: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a quem decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê?
porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Israel estava procurando a salvação deles pelas obras, por aquilo que eles tinham feito. E os judeus, eles foram reprovados porque não buscaram justificação pela fé, mas sim pelas obras. Já os gentios foram aprovados porque eles receberam a Cristo pela fé, e todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Gente, só um minutinho, que a minha irmã, ela veio aqui. Peraí. Gente, me perdoa. Fica aqui. Então, como eu estava falando, eu vou ler novamente porque eu me perdi. E como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E eu fiquei pensando, por que nós tropeçamos na pedra? Porque fazemos isso para sermos reconhecidos pelas obras. Vou fazer isso porque Cristo vai se alegrar, vou ser salva, ou eu vou fazer tal coisa porque isso vai trazer a salvação. Então, muitas vezes nós fazemos isso pelas obras, sabe? Para sermos reconhecidos pelas obras, por aquilo que nós fazemos. E não é isso. Então, eles vão lá e tropeçam na pedra. Então, Jesus ter morrido na cruz não valeu de nada? E quando a gente fala que os gentios eles foram aprovados, não significa que todos os gentios foram salvos, né? Porque eles receberam, mais diz que eles receberam a Cristo pela fé, e todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. E eu tinha deixado uma frase anotada que fala: Romanos 9 é como um tubarão que devora qualquer um que tente atravessar o oceano do evangelho a nado, sem o transporte da graça. Então nós precisamos da graça de Deus, porque de nada adiantaria. E é isso, gente.